Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e nós vamos ler os versos 22 até o verso 24. Efésios 5, 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, este momento que abrimos a Tua palavra para considerar naquilo que o Senhor deseja que nós entendamos com clareza, suplicamos que o Teu Espírito Santo venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que, compreendendo as Tuas verdades, também possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Pedimos também e suplicamos que o Senhor nos conceda poder para vivermos de um modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Nos abençoa, Senhor. Abençoa o Teu povo aqui presente e abençoa o Teu povo espalhado por toda a terra. Que a Tua graça, a Tua paz seja sobre a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, temos considerado sobre família e agora vamos considerar de um modo mais particular sobre o papel das esposas. Aqui nós vemos, e antes de comentar o texto, de expor o texto, gostaria de fazer algumas observações. Em primeiro lugar, é a observação de que nós somos tentados a pensar que Paulo está começando um novo assunto aqui, que ele vinha tratando de algumas coisas e agora ele vem tratar de outro assunto, uma nova seção na sua epístola. Isso nós pensamos por causa do próprio desse subtítulo aqui, O Lar Cristão e Marido e Mulher. Então, nos leva a pensar dessa maneira, porque há uma interrupção naquilo que Paulo vem escrevendo, como se isto aqui estivesse realmente separado, aquilo que vem antes daquilo que nós acabamos de ler, está separado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas não é assim. O texto nos diz que, no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido. Inclusive, não tem no original, sejam submissas, né? Mas ao seu próprio marido. Porque ela já vem trazendo a ideia anterior sobre essa sujeição, sujeitando-se uns aos outros e a mulher ao seu próprio marido. Portanto, não estamos aqui diante de uma nova sessão. Paulo não está mudando de assunto. Aqui é por uma questão de, talvez, daqueles que escreveram, imprimiram as Escrituras, a Sociedade Bíblica do Brasil, vai e faz essa separação aqui como se fosse algo distinto. Então, primeira observação é entender que o texto aqui não há essa separação. E isso é importante porque para nós entendermos o todo, né? O texto e os resultados daquilo que Paulo havia falado anteriormente, começado ali no verso 18, quando ele nos diz: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa ordem que ele nos dá ali. E há uma relação direta com a questão que ele vai tratar, a questão da família,
e do relacionamento entre marido e mulher. Mas também devemos entender que a submissão, que é uma submissão mútua, está relacionado com uma vida espiritual. Aqui nós podemos entender, não é somente uma questão social, uma questão intelectual, sentimental, mas é antes e acima de tudo uma questão espiritual. E aonde está realmente o nosso primeiro altar? São nos nossos lares. E o marido é o sacerdote do seu próprio lar. Os seus filhos são aqueles a quem ele vai conduzir. A esposa auxiliadora vai estar conduzindo os seus filhos no caminho do Senhor, ensinando a guardar as verdades do Senhor, ensinando-os a amar ao Senhor Deus. Portanto, nós não podemos separar essa vida conjugal, a vida familiar, da vida espiritual. Elas formam uma unidade. Uma vida espiritual vigorosa, saudável, ela necessariamente se refletirá na vida da família. E o contrário também é verdadeiro. Uma vida espiritual que esteja ali arrasada, né, ela também vai se refletir numa família que está em convulsão, está deteriorando-se. Uma coisa liga a outra. Também devemos entender e podemos conjecturar sobre a causa e efeito. Afinal de contas, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia do Espírito Santo como resultado por submeter-se ao marido, e o marido amar a esposa, e na medida em que vai se submetendo, também vai estar sendo cheio do Espírito Santo. Portanto, esse é o resultado. A família adequada é cheia, porque a pessoa está cheia do Espírito Santo. Ou ela é uma condição que nós devemos nos submeter, a esposa, no caso, submeter ao marido, o marido amar a esposa, e desta forma ela estará sendo cheia do Espírito Santo. É uma causa ou efeito? Ou seja, é o resultado de estar cheio, então a família vai estar, a esposa vivendo ali o seu papel de uma forma piedosa, e o marido também, por ser cheio do Espírito Santo, vai estar vivendo uma vida piedosa, como lhe convém. Mas o fato, meus irmãos, é que nós não podemos separar a espiritualidade dentro do casamento. Nós não podemos separar o casamento de uma vida espiritual vigorosa, uma vida espiritual sadia. Não há essa possibilidade. E uma das coisas que havia mencionado é a razão pela qual muitas vezes nós percebemos a fraqueza da igreja, não é olhar para a família. Como que estão as famílias? Esperar que haja uma igreja vigorosa, uma igreja saudável, com famílias que estão se desfazendo, que está havendo problemas, convulsões, havendo problemas no relacionamento. Meus irmãos, não há igreja que possa ser saudável com famílias que não estão vivendo saudavelmente. Mas uma das maneiras de nós percebermos, e não podemos nos enganar, veja a família. Não se engane com uma manifestação religiosa que aparentemente está vigorosa. Mas você, ao sondar as famílias, percebe, não está. Há problema de relacionamento, problema de briga, casal, vive se discutindo, vive se pegando, filhos que não honram os pais, pais que não sabem nem conduzir os filhos, a família está se deteriorando, mas a igreja lá, todo mundo muito animado, muito espiritual. Não deixemos nos enganar. Isso é uma impossibilidade. Ela vai ser uma igreja vigorosa, é o reflexo de famílias vigorosas. E é por isso que nós precisamos tratar
Não necessariamente, irmãos, vamos fazer isto, fazer aquilo, como se programações pudessem trazer vigor para a igreja, mas é seguir os passos das Escrituras. O que ela nos ensina? Para que individualmente sejamos vigorosos. O que as Escrituras nos ensinam para que, como família, sejamos vigorosos. E como reflexo, como resultado disso, uma igreja vigorosa. Também, meus irmãos, devemos lembrar que essas duas realidades, a realidade da família e a realidade espiritual, elas andam de braços dados, de mãos dadas. Portanto, não andam separadas, elas estão interligadas. São como um organismo vivo, é orgânico. Vida espiritual, vida social, a vida que se reflete, a vida que se demonstra, elas estão intimamente ligadas. Não é possível ser vigoroso espiritualmente, mas não se demonstra nada na vida prática. É como se nós entendêssemos que alguém é tão espiritual, mas ele é desonesto, ele mente, ele enrola os outros, mas ele é tão espiritual na igreja, ele faz as coisas acontecer, é cheio de dons, mas não é percebido na vida. Não nos enganemos com uma falsa espiritualidade. E também devemos lembrar que aqui, quando falamos sobre as mulheres que sejam submissas aos seus próprios maridos, alguns pensam que essa submissão é unilateral, que as mulheres devem se submeter aos maridos. Mas devemos lembrar que no verso 21 está dizendo sujeitando-vos uns aos outros. Ele vai fazer uma descrição de como é a sujeição da esposa, como ela se sujeita ao marido. E também vai fazer uma descrição da sujeição do marido. Como é que o marido se sujeita à esposa? Por hoje, nós iremos falar somente da sujeição da esposa. Deixaremos para um outro domingo falar sobre o papel do marido, sobre a forma como o marido se sujeita à sua esposa. Então, vamos ver o que a esposa deve fazer para ser cheia do Espírito Santo. Lembrando aqui que o apóstolo Paulo, no verso 18, ele vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo. E ele também vai falar o como se encher do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças, tendo um coração grato, e também sujeitando uns aos outros. Paulo está dizendo ali a forma como uma pessoa o que deve fazer para de fato ser cheio do Espírito Santo, e também demonstrar que está cheio do Espírito Santo. Por isso nós já atentamos para esse texto outrora, mas nós vamos dar assim continuidade. Como que a esposa pode estar cheia do Espírito Santo? E essa é uma questão muito importante para todos. Quem aqui não quer estar cheio do Espírito Santo? Lembrando, o Espírito Santo é Deus, o Deus que se vem tabernacular em nós. Como? E algumas podemos errar nessa compreensão. Como disse, às vezes nós confundimos ser cheios do Espírito Santo com alguma manifestação mística, alguns dons. E aí, olha, essa pessoa é cheia do Espírito Santo, mas vai ver, é uma esposa que não se submete ao seu marido. Lembra? O texto está dizendo aqui que um dos aspectos de ser cheio do Espírito Santo é a sua submissão. É uma pessoa que é reputada como cheia do Espírito Santo, mas vive murmurando, não há palavra de gratidão, não há adoração, não há louvor, mas só fica murmurando, reclamando, e reclama com o marido, e reclama com o mundo, reclama com tudo.
É uma evidência de que está cheio do Espírito Santo? Não, é uma evidência, pelo contrário, de que há uma ausência, um vácuo, há um vazio, há algo que a domina e que não é o Espírito Santo, mas é algo que a murmuração, nós vamos ver, é uma coisa terrível. Mas aqui vai dizer que a mulher precisa colocar-se debaixo da autoridade, ser submissa, é isso que significa. E não há uma outra tradução para o texto grego, como se querendo achar um outro significado para a palavra sejam submissas. A palavra é exatamente essa. É colocar-se debaixo da autoridade de alguém. É um colocar-se voluntariamente, intencionalmente. Por isso Paulo está dizendo, as mulheres devem colocar-se voluntariamente debaixo da autoridade do seu próprio marido. Portanto, não há aqui um problema de tradução. O texto quer dizer exatamente isso. Quando algumas pessoas dizem, mas esse texto é forte demais. E nós vivemos também num contexto onde há um movimento feminista. E que qualquer ideia que passe de que a mulher deve se submeter ao seu marido é visto com horror. Não é recebido com alegria, mas com muitos protestos. Nós vivemos assim. Hoje nós vemos, e isto de certo modo tem entrado também na igreja. Mas também esse é um espírito, é uma inclinação que há desde a época do Jardim do Éden, depois da queda, onde a mulher ela teria o desejo, né? O seu desejo será para o seu marido, o seu desejo será o de tomar o lugar do seu marido. As mulheres lutam com isso desde depois da queda. Há um desejo de tomar o lugar do seu marido, ou de não se submeter, tomar a liderança, estar na frente, conduzir as coisas. É exatamente nesse ponto que nós vemos muitos conflitos nos lares, entre quem vai mandar em casa, quem que vai assumir a liderança, e estão degladiando-se. E o marido, às vezes, pode abrir mão da sua liderança, mas isso é o caminho que Adão seguiu, e não acabou bem. Mas como funciona aquilo que Paulo está ensinando, essa submissão? Ele vai dizer que deve ser submissa como ao Senhor. E como que uma pessoa é submissa ao Senhor? Não só a mulher, a esposa, ou a mulher, mas o próprio homem, ou ser humano. Como que nós somos submissos ao Senhor? Alguém aqui pode ser submisso ao Senhor, olha, se submeta ao Senhor, debaixo de ameaças? Coloca uma arma e diz, olha, se submeta ao Senhor, com ameaças? Certamente que não. Deus nem deseja isso. Deus não deseja ser servido. A Bíblia sempre nos diz que Deus, Ele se agrada daqueles que o servem voluntariamente. Portanto, servir ao Senhor aqui, como ao Senhor, como é que nós servimos ao Senhor? Servimos ao Senhor de uma forma voluntária. Há um hino que diz, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Senhor. Porque eu te amo, eu louvo ao Senhor. Porque eu entendo aquilo que Deus fez por mim. Como resultado disso, eu cultuo a Deus, eu adoro a Deus, eu amo ao Senhor, eu louvo ao Senhor. É o resultado, portanto, deste amor, desta compreensão daquilo que Deus fez por mim. Então, eu não estou aqui coagido, não estou, e nenhum cristão deve estar assim, olha, eu estou sendo obrigado a adorar a Deus. Deus nem aceitaria tal adoração. Deus nem aceita
o próprio dízimos e ofertas que nós tivemos hoje. Quem dá, dê com alegria. De outra forma, é melhor não dar. É melhor não o faça, porque não será apropriado para esse Deus. E pode dar o valor que for, mas não será apropriado. Não é gratidão, é um peso, é uma obrigatoriedade, obrigação. Portanto, quando falamos que ser submissa como ao Senhor, é ser submissa de uma forma voluntária. Eu decido, eu vou me submeter. O marido não vai partir para agressão, para que a sua esposa esteja ali submissa. Isso nem convém. Ela precisa ser voluntária. Também, como ao Senhor, porque reconhecemos nós que nos submetemos a Cristo, reconhecemos que Jesus, Ele é Senhor, Ele é o nosso Kyrios, Ele é digno de ser cultuado, adorado. Eu me submeto a Ele, porque eu reconheço que Ele é Senhor sobre a minha vida. Ele manda na minha vida. Ele manda, na verdade, em todas as coisas, Ele tem o governo sobre o universo todo. E eu voluntariamente me submeto a esse Senhor. Não estou me opondo, eu não estou resistindo, me rebelando. Eu me coloco debaixo, reconheço o seu senhorio. É voluntária, mas também ela é espontânea. Nossa submissão é espontânea. É uma submissão também que traz alegria, traz contentamento, não traz um pesar, não traz um entristecimento. Um dia, ouvi na boca de uma pessoa crente: eu estou aqui fazendo isso porque sou obrigada, porque Deus me obriga. Era melhor nem ter feito nada. Eu estou aqui arrastada por Deus, como se o que ela estivesse falando fosse algo assim extraordinário. Mas na verdade reflete um coração não espontâneo. Não estava fazendo com alegria, estava fazendo com tristeza, com entristecimento. Mas também, como ao Senhor, é porque é como parte de nossa devoção ao Senhor Jesus Cristo. É o Senhor, é a maneira como eu me devoto a Cristo. É a maneira como eu expresso a minha própria religião. Eu me submeto. A submissão, não há uma religião no qual você é Senhor. E Cristo, Ele é o servo. Ele é Senhor. E essa é a posição de cada um. Cristo, Ele é o Senhor. Nós somos servos. Numa terminologia bíblica, somos escravos de Cristo. Mas somos escravos de orelhas furadas. Havia no Antigo Testamento aqueles escravos que eles já tinham direito à liberdade, à alforria. E então ele dizia: eu não quero a liberdade. Eu quero continuar com o meu Senhor. Eu quero continuar a servi-lo. Ele é um bom Senhor para a minha vida. Eu tenho prazer de servi-lo. E então, com essa atitude dele, se colocava diante dos juízes da cidade, e aí furavam a orelha dele e dizia: ele é escravo, porque ele quer. Ele não é obrigado. E é o que Deus deseja, que nós sejamos assim, escravos de orelhas furadas. Eu sirvo ao Senhor porque eu quero, porque Ele é um bom Senhor para mim. Ele tem demonstrado o seu amor para comigo. Ele tem me guardado, cuidado, protegido, tem feito todas as provisões necessárias. Por que eu quero sair debaixo da autoridade dele? Eu quero ficar com esse Senhor. Então é uma parte da nossa religião, da nossa devoção ao Senhor Deus. Também, meus irmãos, em segundo lugar, nós vemos aqui
no verso 24, quando vai dizer o apóstolo Paulo, como porém a igreja está sujeita a Cristo. Como a igreja está sujeita a Cristo? Como que a igreja se sujeita a Cristo? Nós somos igreja. Nós nos submetemos a Cristo, procurando entender a sua vontade. Essa vontade que tem sido revelada nas Escrituras Sagradas. E, novamente, nos conhecendo a sua vontade, viver de acordo com a sua vontade. Porque não adianta nada, conhecemos muito acerca das coisas de Deus, mas não nos submetemos. Percebam que o que Jesus diz no final do seu sermão do monte, que o homem sábio é aquele que ouve as palavras e as pratica. O homem sensato é aquele que ouve as palavras, mas não as pratica. E ele faz uma metáfora, uma comparação com uma casa que é edificada sobre a areia ou sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica é comparado a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Vai vir as tempestades, vai vir tempos difíceis, mas fica firme. E aquele que constrói a sua casa sobre a areia não ficará firme. Procura entender as verdades de Deus. Procura compreender para viver a vontade de Cristo. Mas também cumpre com alegria. Novamente, como que a igreja se submete a Cristo? Não é eu cultuo a Deus com tristeza. Eu sirvo a Deus com alegria, com tristeza. Mas nós lemos o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que ele é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo. Então, ele está dizendo, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele desta maneira, com cântico, com alegria, com louvor, com adoração. A igreja, ela está submissa a Deus e demonstra essa submissão ao cumprir a vontade de Deus com alegria. Qual o pai aqui que nunca viu, talvez, os filhos obedecendo com tristeza? Quantos pais, eu lembro, posso dizer até por mim mesmo como filho, eu tinha tantos filhos, éramos em 7, depois caiu para 6, mas quantas vezes meu pai, minha mãe dizia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e eu obedecia. Mas eu dizia lá comigo no meu coração, tudo eu, só eu, e saía arrastando o chinelo. Eu estava fazendo, eu estava obedecendo, mas não com alegria. Estava indignado, porque só eu, né? Ou coisas, atitudes assim. Ou no momento em que está jogando, está brincando, e o pai chega lá e chama, filho, vai lá fazer isso. Olha a alegria, não havia alegria nenhuma, havia uma tristeza. Agora que eu estou brincando, jogando bola com os colegas, fazendo isso, tristeza. Servir ao Senhor com alegria, cumprir com alegria, não resmungando, não reclamando, e até porque se nós nos colocamos como servos do Senhor, Ele tem o direito de dizer, meu filho, sai dessa brincadeira agora e vai fazer aquilo. E vamos dizer, sim Senhor, e que alegria de que o nosso Pai confia em nós para que nós realizemos aquela tarefa. Devemos ver de uma perspectiva diferente. Mas também cumprir com empenho, com dedicação, ser dedicado, comprometido. Como que a igreja está submissa a Cristo? É que ela está comprometida, realiza com empenho, realiza suas tarefas com dedicação, cumpre a vontade de Deus com esmero, não faz de uma forma relaxada, não faz de uma forma qualquer, procura fazer da melhor forma possível. Isso é submissão, não faz ali de qualquer jeito,
Não, mandou, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Talvez não seja de um modo perfeito, mas vou procurar fazer o melhor daquilo que Deus tem ordenado, daquilo que Ele tem falado. E isso envolve, portanto, submissão. E para as moças, que podemos aqui falar, percebam que aqui envolve um princípio de como eu devo fazer, inclusive para escolher o meu namorado. É claro que estou me referindo para as moças. Que princípios nós podemos ver? É porque é bonitinho? Olha como ele é bonito, olha os olhos dele, olha não sei o que. É assim que deve ser escolhido? Ou simplesmente movido pela emoção? Mas eu gosto. Isso me faz me lembrar de uma jovem que estava namorando uma pessoa que não era de boa reputação, uma pessoa perigosa inclusive. E os pais alertaram, pessoas alertaram, dizendo, não faça isso, não pegue essa pessoa, não namore essa pessoa. Mas eu gosto. Mas o final não foi um bom final. E talvez os irmãos mesmo podem pela própria percepção, compreensão, de ver casos, quantos casos começam assim, mas é bonito, mas eu gosto, a pessoa é simpática, ou tem dinheiro, vai me dar uma estabilidade econômica, né? As pessoas sempre buscam isso, né? Por isso que muitas pessoas fazem, né, concurso público. Não, eu quero estabilidade. Todo mundo, na verdade, nós gostamos da estabilidade. Eu penso, não, é um bom partido, tem dinheiro, mas nada disso, nenhuma dessas situações que eu descrevi, são padrões de escolha. Isso não é racional. A pergunta que a moça deveria fazer é com esse que eu me submeteria? Olhe para essa pessoa e diga, eu voluntariamente, alegremente, eu vou me submeter a ele ou não? Eu tenho dificuldade de me submeter. Já tem gente que namora dizendo, não, mas se ele mandar isso eu não vou fazer não. Não, mas se ele for para lá, perceba, ela já está entrando num relacionamento sem fazer essa pergunta crucial. É com esse que eu me submeteria? Eu tenho tranquilidade? É essa pessoa que eu quero que me lidere, que me conduza, que me proteja, essa pessoa? Ou ele é bonitinho somente? E aí também tem uma outra pergunta, ele tem liderança? Eu estou namorando, ele tem liderança? Ou nenhuma? Não lidera? Quem lidera, na verdade, no relacionamento, no namoro? Quem que está liderando? Ele tem liderança? Não? Se não tem liderança no namoro, vai acontecer um milagre e depois de casado ele vai começar a liderar? Ou ela que não se deixa liderar, vai acontecer um milagre, aí ela vai passar a se deixar ser liderada por essa pessoa? Mas também nós vemos aqui o apóstolo Paulo colocando como ao Senhor é um princípio, que é como a igreja também, seja sujeita a Cristo, mas ele coloca aqui o limite dessa sujeição, a amplitude e o limite. Verso 24,
assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E aí parece espantar, quer dizer, em tudo ele vai mandar, o que ele faz? Mandar eu vou ter que fazer? Percebam que esse em tudo, ele não é tão amplo como alguém possa imaginar. O marido manda na mulher em tudo. Percebam que ela está submissa como ao Senhor. O Senhor, o que Ele me mandaria, e nisso eu me submeto ao Senhor Deus. Não está dizendo aqui, o marido é infiel, e ele quer ter um relacionamento aí polígamo, bígamo, e diz, não, eu vou ter uma outra companheira também, você tem que aceitar. E ela diz, eu tenho que me submeter ao meu marido. Um marido infiel. É óbvio que isso não está incluído. Ou então, o marido é violento. Não, eu tenho que me submeter ao marido, apanha todo dia, toda semana. Não, mas eu tenho que me submeter ao meu marido. Existe a lei Maria da Penha para isso. Até já falei em uma outra ocasião. Se houver um dia um caso, marido espancando a esposa, venha comigo que eu vou junto lá na delegacia. Mas pastor, isso é crime. Ele não está submetendo, ele está afrontando o próprio Deus. É assim que ele ama a sua esposa? Óbvio que não. Ou então, imoral. Ou então, idólatra. Então percebo que Paulo está falando aqui do casamento cristão. Eu não posso, inclusive, impor ou estabelecer o padrão do casamento para o mundo geral. Mas está falando aqui o padrão do casamento e do relacionamento de pessoas que querem estar cheias do Espírito Santo e que têm um relacionamento com Deus e que são santos e que têm o Espírito que é santo. Está falando, portanto, de cristãos. E aí eu posso dizer, você é crente, então esse é o padrão. Mas não pode ser estabelecido para o ímpio. Como que eu vou estabelecer, se ele não tem o Espírito de Deus? Portanto, ele está dizendo que esse tudo aqui é limitada à vontade de Deus, é limitado àquilo que Deus ensina, que diz. E então eu me submeto ao meu marido. Ele está indo contra a palavra de Deus? Não. Então, se submete. Ele está afrontando Deus, ele está andando pelo caminho da infidelidade e quer que eu me submeta a essa infidelidade? Ele é uma pessoa violenta e é cristão e está na igreja? Não. É óbvio, é limitada à vontade de Cristo. E aqui nós vemos então que assim como o apóstolo Pedro desobedeceu às autoridades, embora ele diga que devemos estar sujeitos às autoridades, mas ele diz, julguem se eu devo obedecer vocês ou ao Senhor. Julguem vocês. Devo obedecer aos homens ou a Deus? E ele obedece a Deus e desobedece à autoridade. Então, há um espaço para a desobediência santa. E mesmo a esposa tem esse espaço quando o marido cristão não está andando de acordo com o Senhor Deus e não está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. No verso 23, ele vai dar a razão pela qual a esposa deve ser submissa ao seu próprio marido. Porque o marido é o cabeça da mulher. Essa é a razão. O marido é o cabeça da mulher. Não é o corpo que comanda a cabeça, mas é a cabeça que comanda todo o corpo. Quando o corpo não está debaixo da autoridade da cabeça, você já viu algum caso em que a cabeça está mandando e o corpo não obedece?
Sabe como é que é o nome disso? Convulsão. Já viram alguém convulsionando? Já viram como é que é a situação? E talvez a cabeça dizendo, para de tremer, mas não consegue. O corpo está mandando. Quando a razão pela qual a esposa deve se submeter ao marido, porque ele é o cabeça, se inverter essa ordem, essa família vai estar convulsionando. Olhe para uma pessoa que tem epilepsia. Olhe a situação feia até, meio que dramática. Quando vemos essa situação, você não sabe nem o que fazer. Pois é assim que acontece na família, quando o papel é invertido. Quando a cabeça não manda, é o corpo que manda. É isso que acontece. Se nós tivéssemos olhos espirituais, nós veríamos esse quadro terrível. Acho que ninguém aqui quer uma família convulsionando. Então, cada um entenda a razão. Ele usa essa metáfora. O marido, ele é o cabeça. Ele é aquele que tem a responsabilidade de dirigir, de comandar, de dar as ordens, de dar o comando para que o corpo obedeça. Toda a cabeça é que comanda todo o corpo. Assim também é neste relacionamento. Ele é a autoridade. Ele está no comando. Como disse, quando há essa inversão, as consequências são desastrosas. São desastrosas não somente para o relacionamento do marido e da mulher, mas são desastrosas também para os filhos. Os filhos vão crescer inseguros. Há uma insegurança. É incrível. É porque há algo que está acontecendo. Há uma convulsão ali. Ele nem sabe o que fazer. O que você faz nessa condição? Ele é inseguro. É o filho que chega para a mãe e diz, mãe, posso fazer isso? Pergunta para o teu pai. Pai, posso fazer isso? Pergunta para a tua mãe. Mas existe ainda aquele caso que a filha pergunta para o pai, pai, posso fazer isso? Pergunta para a tua mãe. É a mãe que comanda. Ser cabeça não significa, devemos entender melhor. Ser cabeça não significa que o homem é melhor do que a mulher. Não significa que o homem é mais capaz que a mulher. Nem significa que o homem ele é mais inteligente que a mulher. Às vezes nós vamos ver mulheres que são muito mais capazes do que os homens. E no geral têm avançado até mais nos estudos do que muitos homens. Portanto, se capacitando. Mas ser cabeça não significa isso. Aquele que for mais capacitado. Às vezes se faz divisão familiar, quem recebe mais é que manda. Quem recebe mais. A minha política pessoal, a Virgínia, não tem esse negócio. Ela recebe, eu recebo, o dinheiro dela é dela, o meu dinheiro é meu dinheiro. Nós não fazemos essa divisão. O cartão fica comigo. Eu que administro. Mas não existe essa questão. E como nós vemos hoje em dia esse tipo de ideia. É meu, cada um, parece que é cada um por si e Deus por todos. Cadê a unidade? Cadê? Por isso deixará o pai, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. E aí divide por outras coisas. Ser cabeça não quer dizer, portanto, que seja superior nesses sentidos, mas quer dizer que Deus estabeleceu o homem como cabeça, a mulher como auxiliadora. Esses são papéis designados pelo Senhor Deus. Isso aí não é invenção do machismo.
de uma sociedade machista. Isso aí é o Senhor Deus que estabeleceu. Nem sempre o melhor jogador é o capitão. Às vezes o artilheiro que marca gol, ele não é o capitão. O capitão é alguém que é designado pela sua capacidade em organizar e comandar os colegas do time. Às vezes nem marca gol nenhum. Às vezes até um goleiro é o capitão. É aquele que tem essa capacidade. Portanto, não se avalia dessa maneira, mas se avalia pela ordenança divina. Deus estabeleceu dessa forma. É uma divisão de função, de papel. E aí nós precisamos então perguntar: quem lidera o seu lar? Quem lidera o seu lar? É o marido? A esposa? Isso, eu ouvindo recentemente, eu já tinha lido uma exposição de Martin Lloyd Jones, que ele vai visitar uma família. E nessa família ele percebe que o marido, ele é de poucas palavras, a mulher que fala, ela dá os argumentos para ele responder. Ela praticamente tudo ela nutre, ela supre o marido para que ele tome as decisões, de tal maneira que a decisão tomada é a melhor decisão aos olhos da própria esposa. Mas ela não o faz dizendo: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ela fala de uma forma como auxiliadora. E Martin Lloyd Jones, nessa visita, ele percebe que a mulher é muito mais capaz que o marido, muito mais articulada, uma desenvoltura, uma capacidade intelectual, pelo menos naquilo que ele pode perceber. E aí ele pergunta para a mulher: quem manda aqui na sua casa? E ela disse: o meu marido. E ele pergunta: quem decidiu isso? Fui eu. E isso ensina muito. Se a mulher decidir que o marido não vai mandar, o marido não consegue mandar. Se a mulher tomar a decisão de não ser auxiliadora idônea, o marido não vai liderar. Se ela tomar a decisão de liderar, e se ele for uma pessoa que deixa para lá, ela vai liderar. E se ele for firme, é confusão, é briga. Percebe? Por isso que a Bíblia vai dizer, lá em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela vai edificar. Se a mulher não deixar o marido, ele não vai exercer a sua liderança. Então, antes de falar sobre a liderança do marido, ou sobre o marido é o errado, é o culpado, a mulher formata o marido. A mulher, ela vai ter um marido que talvez seja um bom marido, mas talvez ela vai se opor, ela vai se colocar contra, ao invés dela edificar, vai fazer com que a situação, o marido não seja, nem lidere, nem tome a liderança. Portanto, antes de mais nada, mulheres, façam autoexame. A briga nas decisões. Como é que é a sua relação nesse sentido? Você deixa seu marido liderar? Ele consegue liderar? Você supre o seu marido de maneira que ele tome as melhores decisões, ou você está ordenando que o seu marido tome determinadas decisões? É diferente uma coisa da outra.
Eu quero que você faça isso. Outra, olha, veja assim, essa situação, se for por aqui, assim, assim, assim. Se for por aqui, assim, assim, assim. Escolha. A mulher sábia, ela vai suprir o marido de argumentos. Ela não vai dizer, não, eu quero que você faça assim.